meninas empreendedoras de todo o Brasil, da área da confeitaria, que hajam mais eventos como esses, para vocês interagirem. As empresas que patrocinam estão de parabéns, que apoiam esse mercado bilionário, afinal de contas, festas, eventos, casamentos, é um mercado muito próspero, que a gente gosta, né? E que a gente também investe. Todo mundo faz a sua festinha, todo mundo quer casar, todo mundo quer comemorar, todo mundo comemora seu aniversário, tá certo, minha gente? Bem, hoje quero aqui apresentar meus convidados. Estamos aqui com o estúdio, está brilhando, né? Eu vou começar pelas mulheres, depois eu falo com os meninos. Olha que elegância, meu pessoal. Estamos aqui com os nossos advogados, nosso querido Sócrates Noronha, produtor cultural e professor. Como é que você tá, Sócrates? Já chega nos meninos. Eu falei que eu vou conversar com as meninas porque eu gosto de trazer bem pertinho para o público. Quero chamar a Eliane Belfort, por favor. A Eliane está aqui com a gente. Eliane Belfort, obrigada por ter vindo ao programa. Prazer é meu estar aqui com você, Cris. É sempre muito bom estar aqui no seu programa. Obrigada. Viu? Eliane Belfort, muita gente já conhece, ela foi diretora da Fiesp, uma mulher poderosa. Bem, a postura dela já diz tudo, né? E ela é da Associação de Mulheres Progressistas. A pessoa vai falar assim, é um partido? Não, não é um partido, porque eu também fiz essa pergunta. Eliane, explica para o pessoal o propósito dessa associação que você criou, que está fazendo 10 anos, mulherada. Então, nós estamos aqui para comemorar esses 10 anos, Cris. São 10 anos que a associação existe para empoderar mulheres. Eu sei que você não gosta muito do termo empoderar, mas não tem outro, viu, para explicar, porque nós começamos para mais mulheres nos espaços de poder. Então, foi algo que a gente, lá atrás, surgiu pela indignação. A gente tinha uma mulher no mais alto cargo da nação sendo vilipendiada, sofrendo machismo. Tínhamos em Guarujá uma prefeita em que a Câmara achava que o mandato dela era menor e que podia ser cassado e questionado a qualquer momento. Tínhamos em Cubatão a Márcia Rosa, que sofria o mesmo problema. E isso sem falar na violência que a gente sabe que existe contra a mulher. Então, aí juntou as duas coisas e a gente começou a trabalhar para empoderar as mulheres nessas duas vias. Para mais mulheres nos espaços de poder e não a violência à mulher. Bem, palmas para ela, não é só porque eu sou mulher. Ó, meus meninos também abrem câmera, também estão batendo palma aqui. Não é porque uma mulher está no comando que ela é inferior. Eu sempre digo, homens, lado a lado, tá certo? Você concorda comigo? Mesmo. Com certeza. Isso. Eu acho que a sociedade é mais feliz, mais pacificada, quando se tem igualdade nos gêneros. Inclusive, né? A gente vai ouvir a opinião deles, né? Porque eu fiz questão de trazê-los para justamente a gente estar falando qual a visão dos homens, né? Com as mulheres terem poder, vão pensando. Como advogados, eu penso que eles pugnam pelo direito. E direito é direito, né? Direito da mulher, direito do homem, direito da pessoa humana, né? Nós só queremos igualdade. Claro, com certeza, é o que eu falei, o lado a lado é igualdade, né? Bem, Eliane, vamos conversar sobre esse papo que interessa a todas nós, e esclarecendo a questão do empoderamento, é que eu sinto um pouco de receio. Empoderar é dar poder. Então, na verdade, a gente talvez tenha, não é nem a questão de dar o poder, né? Que a mulher tem o poder de dar luz, o poder de edificar o lar, ela tem muitos poderes. Eu tenho lutado pelo reconhecimento desse poder, porque, como você mesma disse, ele foi dado, uma mulher que ganhou um cargo, mas ele não é reconhecido na prática. Então, ele é titular.
Então, que homens acabam decidindo. Então, a minha Por isso que briga a palavra é sobre ainda essa. é preciso. Então, é empoderamento, porém em exercício na prática. Vamos continuar já já. Beatriz Lalindo, vem aqui também para o pessoal conhecer você. Pode ficar aqui comigo, Eliane, que aqui também trabalha assim em equipe, olha, as duas. Beatriz, você também tem esse trabalho. Boa tarde, Cris. Boa tarde ao seu público. É um prazer estar aqui com você, junto com a Eliane, né? Nós, de fato, nós caminhamos junto com a Eliane. A Eliane juntou, agregou um número bom de mulheres no Guarujá que estavam dispostas a, vamos dizer assim, contribuir com essa pauta. Então, nós estamos, independente da nossa vida profissional, Sim. do que nós fazemos, e estarmos em outros espaços trabalhando com mulheres, com o Conselho da Mulher, com a área também do empreendedorismo e por aí, mas nós contribuímos lá com a AMP. E nós estamos até aqui hoje porque a AMP ela está completando 10 anos, né? E nesses 10 anos, muitas ações foram realizadas e a gente pode dizer, eu acredito que com convicção, de que nós temos feito a diferença, né? Não só nós, eu, Eliane, mas nós mulheres. A ideia, né? Isso, com a nossa atitude, com o nosso posicionamento. Porque o que é a mulher para ela inspirar outras mulheres? É sempre pelo exemplo. Não só a mulher, né? A família, os homens, mas é pelo exemplo que a gente muda a sociedade, que a gente muda a gente mesmo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, dando o nosso exemplo, o nosso testemunho, que é possível, que é só juntas, a sociedade, que nós vamos chegar a algum lugar melhor. É isso. É isso aí, Beatriz, Né? também palmas para ela, arrasou. Obrigada. Pessoal, estou falando com mulheres experientes, aqui ninguém está falando da boca para fora, aqui nós estamos falando com, se somar aqui os nossos anos de carreira, dá um século, tranquilinho. Dá mais que um século. Acho que dá. Só eu tenho 75. Então, nós estamos falando de mulheres que vêm aí do mundo corporativo, que também transitam na questão política, social e tudo mais. E estamos aí na luta com o direito da mulher ser efetivamente reconhecido. E vamos falar sobre isso já já. Deixa eu apresentar meus mais convidados. Obrigada, Beatriz, por ter vindo. Sócrates Noronha, vem aqui que eu vou chamar a dupla já já dos meus irmãos advogados. Boa tarde a todos. Pessoal, meu público já conhece você um pouco, você já veio aqui acho que umas 2 vezes, né? 3 Isso, vezes, é. por aí. Tá quase virando sócio. Aqui, né? Pessoas de conteúdo eu persigo, porque eu acho que quando você tem conteúdo, a gente tem a obrigação de compartilhar com a sociedade. Você concorda? Sim, acho que toda voz acho que todo mundo tem o que ensinar. A gente aprende com as pessoas mais da linha intelectual, né? As pessoas simples do dia a dia. Acho que a pessoa consegue comunicar e transmitir algum conhecimento, é sempre válido, independente da classe, profissão, né? Todo mundo tem o que aprender e o que ensinar, eu acho. Exatamente. Então, é sobre isso, minha gente. Eu adoro também ouvir. Eu sempre falo que eu não passo a mão na cabeça, nada de síndrome de coitadinho. Eu quero ouvir quem venceu. Então, não importa a classe social, todo mundo sabe que eu trago pessoas que têm histórias relevantes de luta, de batalha, de vitória, para inspirar pessoas, né, Sócrates? Eu acho que é uma sociedade que está cada vez mais doente, as pessoas... Está difícil. As pessoas conquistarem seu espaço, as mulheres conquistarem seu espaço, os advogados devem saber muito bem disso, né? Como hoje, sei lá, a futilidade está muito fluido, né? Como dizem. Então, hoje a imagem, muitas vezes a pessoa que tem aquela representatividade, um conhecimento mais profundo, ela tem a dificuldade de conquistar seu espaço nessa sociedade que cada vez mais se apela para o fútil, para a imagem, para o extremismo também, que está super em discussão. Você viu lá nos Estados Unidos, né? Até mesmo faltando o meio termo. A violência contra a mulher crescendo novamente. Né? Na verdade, a gente está num momento em que está faltando equilíbrio, minha gente. Está faltando equilíbrio de todo lado. E nós precisamos, como sociedade, não é nem Brasil, é mundial, que a gente viu várias atrocidades, né? Fora daqui, esses dias, essa semana. E é muito triste ver que as pessoas estão perdidas, né?
Como eu tô com 48 Vazias anos... e frias. Eu fiz 49 agora, 11 de setembro. Parabéns, data, aniversário né? no 11 de setembro. Foi quinta-feira? Quinta-feira, parabéns. E assim, eu não me lembro desses 49 anos viver um momento tão estranho. Estranho em todos os sentidos, assim. Ocidente versus Oriente, sociedade, a falta da valorização da vida, família. Eu tá que sou professor também vejo o que está acontecendo dentro. É lógico, problema social e familiar na escola sempre teve, mas me parece que está tudo muito intenso, está tudo muito quente, como diriam, né? Antigamente. Está né? fervendo. Tá estranho. Tá estranho. Vamos falar disso já, minha gente. Sócrates, obrigada por ter vindo. E tem uma surpresa, ele trouxe o bebezinho e a esposa já. Já vou perguntar. Quero chamar essa dupla incrível que faz tempo que eu estou tentando juntar os dois, mas é impossível, eu já consegui. Os dois irmãos, Nildo e Léo Fernandes. Vem pra cá, meus queridos. Gente, existe dupla sertaneja, né? De irmãos. Mas existe também dupla de advogados irmãos. Não é muito bacana? É isso aí, Cris. Boa noite, Cris. É uma honra estar aqui no seu programa, contribuindo, né? E eu acho que tem um tempo já que eu não volto aqui. Primeira vez eu vim com o Johnny, Dr. Johnny, depois com o Mescal também. E hoje estou aqui com meu irmão para contar um pouco aqui da nossa história e contribuir com vocês aí, passar um pouco do nosso conhecimento. É isso aí. Doutor Nildo já veio aqui. Doutor Léo, finalmente você veio. Sempre vem. O Léo, pessoal, vocês já conhecem o doutor Lucas, que fala aqui do direito empresarial e também orienta a todos os funcionários, colaboradores que vocês perguntam se tem carteira registrada, se é contrato, se é MEI, que direito que tem, que é o direito empresarial. O Lucas, ele é sócio do doutor Léo. Sócio do Lucas, Sim, Lucas Pinho, um beijo para você, doutor. Boa noite a todos, boa noite, Cris, boa noite aos telespectadores. Agradecer primeiro a você pela confiança de estar me convidando para estar trazendo um pouco de informação para os seus telespectadores. É uma honra estar aqui com você. Obrigada. Como você disse, estava difícil de alinhar as agendas. Eu queria juntar os dois irmãos advogados. Por quê, Brasil? Porque eu quero que eles sejam um exemplo. É muito lindo a gente ver os dois advogando, os dois são jovens, são decididos. Olha a rede social deles aí, Léo Fernandes e Dr. Nildo Fernandes, é muito lindo. Me fala, como é isso? Se você Alegria permite, dupla para o seu pai e sua mãe? Bastante. Se formamos quase juntos, né? Eu me formei primeiro, depois veio meu irmão, minha cunhada e aí meu tio. Então desencadeou aí uma família de doutores depois. Que lindo isso, pessoal, muito lindo. Bem, eu já vou falar com eles e, como eu disse, né, eu gosto de bons exemplos, que a gente está precisando muito de boas inspirações. Então, vamos conversar já sobre isso. Se você me permite, claro. Antes que eu esqueça, mandar um beijo para minha mãe, que fez aniversário antes de ontem. Então, nós íamos fazer uma surpresa para ela, mas aí, como teve um problema familiar, nós não conseguimos, mas feliz aniversário, mãe. Como ela chama? Rúbia. Dona Rúbia, a senhora é abençoada com esses dois meninos advogados competentes, simpáticos, menino sério, de família, né? Parabéns pelo seu trabalho, seu e do seu marido, e feliz aniversário, né? Obrigado. Ela está assistindo vocês? Com certeza. Então tá bom. Tá aqui, ó, dupla sucesso. Vamos lá. Bem, Brasil, agora vamos começar aqui o nosso bate-papo. Antes disso, eu quero abrir aqui o tema que vocês sabem que eu venho trabalhando do autismo pelo Brasil. O pessoal que está me acompanhando nas minhas redes sociais tem visto que eu estou andando aí pelo Brasil, né? E a gente esteve, JP, vamos colocar aquela matéria de Ribeirão Preto do Daniel Gobi. Bem, pessoal, é o seguinte, nós temos aí muitas dificuldades, desafios, que eu já conversei aqui, o Sócrates e eu, em outros dois programas a gente falou sobre o autismo. E eu estive em Ribeirão Preto e lá está havendo uma movimentação para construir a causa do autista. E a ideia é que bons exemplos se multipliquem de projetos para o estado de São Paulo. Tenho cobrado muitas autoridades e vamos ouvir então o Daniel Gobi
falando sobre o projeto lá para Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Ribeirão Preto, pessoal, porque Cris Lopes está aqui hoje com Daniel Gobi, vereador e já foi nosso vice-prefeito aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Quero falar para o Brasil hoje, ressaltar a iniciativa dele, que vocês sabem o quanto eu luto junto com as mães autistas e todo o pessoal que está aí olhando para esta causa, para que nossas crianças e jovens e todos os autistas tenham locais preparados para o seu desenvolvimento intelectual, educacional e também para que as mães tenham um apoio, né, minha gente? Não é brincadeira, só quem sabe o dia a dia é que entende o que é necessário. E o Daniel vai contar para gente o que Ribeirão está preparando para o cenário nacional com relação ao autismo. Daniel. Cris, na verdade, né, a gente teve essa ideia de propor para a prefeitura a criação da Casa do Autista aqui em Ribeirão Preto. Ainda está em projeto, a gente tem cobrado muito o prefeito. Nós estamos aqui bem em frente aonde ia ser a construção do Centro Administrativo de Ribeirão Preto. Com a mudança de gestão, o prefeito resolveu não fazer mais o centro administrativo e, com a nossa indicação, usar parte desse recurso que já estava reservado para a construção da Casa do Autista. Em Ribeirão Preto, assim como em vários locais do Brasil, a gente tem um aumento exponencial de pessoas com espectro autista. Então, a gente idealizou essa questão, indicamos e agora está na fase de projetos. A gente vai ficar no pé para virar realidade. Afinal de contas, não só as pessoas que têm o espectro autista, mas também as mães atípicas, né, as famílias atípicas merecem um equipamento como esse na nossa cidade. Vocês viram por que eu vim até Ribeirão Preto atrás do Daniel? Porque ele pensa como eu. Pensar nas mães. Vocês veem aí que a gente está promovendo, apoiando, eu estou apoiando todo mundo que tem projeto também para as mães, para a capacitação profissional das mães. Por exemplo, Daniel, a gente vai ter aqui o centro, nossos jovens, nossas crianças vão estar aí com atividades artísticas ou esportivas, né? As mães, elas vão poder acompanhar, ou então elas podem estar fazendo uma outra atividade, como é essa questão, né, de estar de repente fazendo um curso paralelo, né? Como eu disse a você, é uma questão que eu estou levando bem a sério e que eu gostaria de saber qual a tua intenção. Você sente isso também, que tem que ter tudo isso, que não é só a gente marketar, a gente só falar do autismo, mas ir para a prática, como eu digo? Com certeza, eu acredito que aqui seria mais atividades no contraturno, né? A criança fica na escola durante um período e depois no contraturno viria para a Casa do Autista também, com piscinas, com atividades físicas, tudo mais aqui nesse local. Então seria mais o contraturno, que é tão importante para essas famílias que precisam de ter esse apoio mesmo, né? Então a Casa do Autista seria um equipamento da prefeitura para esse tipo de atividade. A gente tinha pensado em algo ainda maior, poderia ser de cunho regional, mas ainda vamos pensar mais em Ribeirão Preto para depois pensar em âmbito regional. Afinal de contas, nós temos aqui uma organização que é a AMA, e ela trata também mais no raio regional, mas aqui esse equipamento, principalmente hoje, é pensando no município de Ribeirão Preto. Muito bem. Bem, Daniel Gobi inovando aqui em Ribeirão, pessoal. Então, acompanhem que eu estou fazendo esse trabalho de ir. Vocês sabem que eu sempre digo, é na prática. E quem faz na prática tem meu apoio. Daniel, excelente trabalho. E vou conferindo e vou mostrando para vocês a evolução deste projeto, tá certo? É isso aí, Brasil. Obrigada, Daniel. Sucesso. Obrigado, Cris. Obrigado pelo apoio. E pode ter certeza que a gente vai estar aqui cobrando e caminhando, e na hora que tudo isso ficar pronto, vai ser uma alegria muito grande para atingir essas mães atípicas, principalmente que precisam do apoio do poder público. É isso aí, gente. Precisamos de líderes com sensibilidade e que tenham aí o poder de realização. Eu sempre digo a eles, vocês têm a caneta na mão, então façam. Tá certo? Obrigada, Daniel. É isso aí, obrigada, Daniel Gobi, todo o pessoal de Ribeirão Preto que me recebeu com muito carinho. Vou chamar aqui Sócrates para você opinar. Não, pode ficar. Vou chamar aqui no nosso debate. Vamos começar. Você acha que as cidades já caiu a ficha de todo mundo que tem que se preparar para ter os espaços, para a gente falar realmente, olha, nós colocamos aí autismo, a inclusão
os desafios da inclusão, né? Você acha que as cidades já todas estão pensando a respeito dessa infraestrutura que é necessária? Infelizmente não. Ainda não há um interesse político, às vezes por falta de interesse propriamente dito e às vezes por desconhecimento, né? Quando a gente fala de autismo, a gente fala de algo que é bem complexo, né? Você fala de mãe solo, tem mãe solo autista, atípica e solo. Você tem os problemas sociais que se agravam quando você tem um autista ali junto. Você tem problemas de inclusão quando você fala de autista. Isso se agrava em alguns aspectos. Então, avançou muito nesses últimos 20 anos. Eu acho que a sociedade ela está percebendo que essas pessoas elas têm que ser incluídas pela família. A família tem que ser incluída também. Quando a gente fala autismo, a gente fala também da família, que precisa de uma abordagem diferente. Mas o poder político, ele ainda está engatinhando. Avançou muito em alguns aspectos, né? Alguns prefeitos, Sim. eles têm algum olhar diferenciado, Sim. mais sensível. Que no Farid tem uma neta que é especial. Eu não tenho certeza se é autismo, mas ela tem uma neta, me parece Sim. que é especial. Então, ele já vive isso dentro da família. Então, ele acaba entendendo melhor o prefeito ou o político, quando ele de alguma maneira, ele vivencia aquilo, ele consegue compreender melhor alguns aspectos da inclusão. Mas quando o político ele tem um afastamento desse tema ou de pessoas, não tem conhecimento, cabe a ele também, as pessoas envolvidas, seus assessores, né, tocarem nele e a sociedade também cobrar. Né? O político, às vezes, ele, como eu falei, às vezes é má vontade política, mas às vezes é um desconhecimento. Cabe também à sociedade ir lá e cobrar, olha, é necessário, é importante incluir os autistas, a família, porque a gente só vai ter uma sociedade melhor, e quando, aí não é só autismo, né? A gente vai ter uma sociedade melhor quando as pessoas respeitarem mais todos os aspectos humanos, né? Seja a mulher, seja o deficiente, o especial, né, a pessoa que tem as suas limitações, né, incluir pessoas da periferia, o afro, né, todas aquelas pessoas que às vezes ficam marginalizadas à margem da sociedade e que quando incluídas, elas contribuem. Claro. Né? Eu até colocaria uma outra questão, que você disse uma coisa muito importante que eu falei até o ano passado, falando de política, né? Ano que vem a gente tem de novo aí eleição, né? Deputado, presidente, governador, Sim. vai vir várias categorias aí para elegermos os nossos representantes. E a questão do fato de não ter conhecimento, eu vejo muitos aspectos, muitos assuntos, que realmente o povo ou as associações não levam ao conhecimento e ficam reclamando de um problema ou de uma falta de conhecimento de quem está no poder, da equipe que está no poder, não importa se é um vereador ou o próprio prefeito. E eu, às vezes, falo assim, mas você já se reuniu? Você já foi até a Câmara? Você já levou o problema? Porque a população precisa entender que ela também é a casa do povo. A Câmara, a Assembleia, que ela precisa, o líder da associação, de forma organizada, obviamente, leve a conhecimento do nosso representante político os fatos daquele bairro ou daquele município. Vocês concordam? Vou passar aqui pro Léo. Léo, você concorda que nós deixamos de informar o poder público de muitos problemas, né, através de representantes, por exemplo, por associações de bairros, etc.? Não só de informar, quanto também de cobrar. É o momento de nós cobrarmos aqueles a qual foi elegido pelo voto do povo. Então, se há uma demanda reprimida dentro de um bairro, de uma sociedade, e que não está sendo visto pelo político, ali que foi eleito pelo voto do povo, não temos apenas que informar ele, mas temos que cobrá-lo porque ele está ali para fazer isso. Né? É uma obrigação dele de atender às demandas da sociedade, né? Por meio de leis, de emendas, trazer melhorias e acessibilidade para essas pessoas. Né? É um grande problema qual eles enfrentam nas escolas. Então, muitas vezes, a criança com autismo, ela só consegue um professor adicional para estar ali acompanhando através de uma ação judicial. Então, os pais fazem um requerimento ali na escola
e na maioria das vezes é negado. Então você tem que entrar com uma ação judicial para conseguir um professor adicional para colocar em igualdade aquela criança que tem esse tipo de dificuldade. Então é importantíssimo a sociedade estar bem atenta a isso e cobrar os nossos representantes. Muito bem. Já vou voltar para essa questão da sala de aula, mas eu queria que a Eliane falasse a respeito. Eliane. Então, você sabe, Cris, eu tenho na família, eu sou casada com um autista. Há 50, ele está com 76 anos. Há 70 anos atrás, não se falava nisso, pouco se conhecia. Meu marido é um engenheiro, mas ele só chegou a isso porque ele tinha um pai psiquiatra, que o ensinou a mascarar o problema, a troco de muito sofrimento, porque ele tem uma grande dificuldade no relacionamento, na sociabilidade, né? Então, ele conseguiu ter uma vida normal. Uma carreira, sem que ninguém soubesse. Isso é muito sofrimento. E eu tenho 2 filhos autistas. E há 30 anos atrás, não se falava também. Porque você rotulava a criança e ela ia, no máximo, ser repositor de supermercado. Não importa. A ignorância era muito grande, porque você rotula. Sim. Então, ela é uma... marginalizada. Alguém que não é normal, né? E não importa se essa criança tem outras habilidades, ela é inteligente, mas ela é diferente. E as pessoas não aceitam a indiferença. Eu ouvia você falar e estava aqui pensando, eu acho que muito é fruto de ignorância. Na minha militância pelas mulheres, por exemplo, a gente sabe que quando a violência é colocada debaixo do tapete, a sociedade não fala, então ela não existe, né? A mesma coisa com o autismo. Hoje começa-se a se falar mais, mas eu acho que é uma tarefa de todos nós, sabe? Fazer com que a gente se abra para o diferente. E não é só para o autista, são todas as minorias, né? As pessoas não são iguais. E a gente precisa entender e levar isso ao poder público e, principalmente, fazer com que a sociedade aceite que não existe o normal. A gente normaliza as coisas, mas tudo é normal. Porque uma flor não é igual à outra. E nem por isso a gente diz que uma é normal e a outra não é normal. Os seres humanos também, eles não são todos iguais. É preciso respeito. Quando você se respeita e você se conhece, você respeita o outro, porque você valoriza o outro. Porque eu costumo dizer que nós somos anjos de uma asa só. E a gente só voa quando se abraça, sabe? E isso a gente precisa levar para a nossa vida, né? Nós somos diferentes. E viva a diferença. Claro. Né? Arrasou. Bem, arrasou. Gente, então é sobre isso. Falando da questão do autismo, mais 2 minutinhos. Sócrates, vamos só dar aquela atualizada. Escolas. Você que foi professor durante mais de uma década, não é, de alunos especiais, a gente já falou tudo isso. Você está vendo alguma evolução nas escolas com relação aos conflitos, vamos dizer, ou as dificuldades desta inclusão em sala de aula para o professor, você que também leciona? Olha, a lei, que eu não vou lembrar agora o número, que teve alteração há muitos anos atrás, eu lembro quando eu dei aula na PAGE, havia escola para especiais, né? Elas foram fechadas porque agora elas têm que estar inseridas em escolas públicas ou escolas particulares. Eu ouvi mães dizendo que antigamente era melhor, mas aí, com essa história de que a gente tem muito preconceito, que a gente exclui, não pode ter a escola separada,
vamos juntar. Aí juntou, vontade do povo, vontade de Deus, juntou, certo? Se você me perguntar... Só que agora está se questionando se é possível, né? O professor dá atenção a todos, se todos vão ter um bom aproveitamento e desempenho na sala de aula. O que você acha? Então, a lei, ela tem boa vontade, como muitas leis do Brasil têm a boa vontade, mas ela é incompleta. Porque, por exemplo, quando foi inserido os especiais na escola, com a inclusão, o que eu sou a favor, eu acho que tem que haver o convívio de todos juntos, independente de cor, classe social, independente, né, das patologias, deficiências, doenças e etc. Eu acho que esconder o seu filho especial não é o melhor caminho. Algumas mães elas desenvolvem uma super excessiva proteção, por causa das limitações do seu filho, e eu compreendo. Por isso que eu falo que... que se preocupa se os demais, que são, né, vamos dizer, normais, entre aspas, né, padrão, você imagina, vão judiar dessas crianças que são mais sensíveis, que têm que ter tratos especiais. Então, assim, qual foi o problema? Primeiro que, assim, os professores não foram preparados. É que eu tive uma experiência aí entre 2002 até 2013, onde eu trabalhei basicamente com especiais, com inclusão. Em Santos, na Serfis, onde lá era o chamado Tudão, né? Não, tinha várias patologias. Você tinha microcefalia, endro, era todo mundo junto, assim. E tinha a PAAGE, que eu peguei no comecinho, né? Na época eram 10 autistas, quando eu saí eram 200 atendidos, hoje são 500, acho que está chegando a 600 autistas atendidos na PAAGE. A lei ela é importante, mas faltam ainda elementos. Preparar o professor, a falta de professor auxiliar, como o advogado bem lembrou. Muitas mães é direito, mas a mãe tem que entrar na justiça para conseguir esse professor auxiliar. O Estado tenta dar aquela enroladinha, colocando um único professor auxiliar na sala de aula para atender, às vezes, 2, 3 especiais. Porque o especial ele precisa de uma atenção maior, né? Porque ele tem algumas limitações específicas, ou no campo da sociabilidade, ou no campo... Porque tem alguns autistas, por exemplo, que ajudam os coleguinhas a fazer lição de matemática. Porque eles são gênios. Eles têm uma inteligência nesse sentido. O foco. Porque assim, eu estou um pouco desatualizado na questão biológica, mas até as últimas vezes que eu estudei mais profundamente o autismo, lá em 2013, 14, aquela chamada... Porque o autismo é aquela... efeito sanfona, onde alguns neurônios não se conectam corretamente. Então, tem uma imigração em determinadas áreas do cérebro. Então, o autista, às vezes, ele tem uma sobrecarga de neurônios em determinadas áreas do cérebro, o que torna, por exemplo, ser o maior pianista do mundo, mas não consegue amarrar o cadarço de um tênis. Então, causa um desequilíbrio. Falta em algumas determinadas áreas e há uma superpotência quantitativa em outras áreas do cérebro que faz com que ele tenha uma genialidade para determinados assuntos. Agora, para onde vai migrar, cada um, como ela falou, não dá para determinar. Todos os autistas também são diferentes. O autismo nada mais é uma palavra para você enquadrar um determinado grupo de pessoas que tem alguns tipos de limitações parecidas causadas por um problema comum, né? Tem ainda o problema também diagnóstico no Brasil, que ainda é muito atrasado, né? Ainda está ali na fase dos 3, 4 anos. A Inglaterra consegue detectar já ali no berçário. Nem todos que são chamados de autistas são, na verdade, autistas. Tem ainda muito erro de laudo, mas se avançou muito. E se avançou muito por quê? Porque as mães dos autistas, nos últimos 20 anos, elas deram um show de organização. Elas se organizaram dentro da sociedade, cobraram, né, porque elas eram muito à margem, muito marginalizadas, não tinham representações em nenhum lugar. Então, em muitas regiões, cidades, estados, essas mães se organizaram tão bem que hoje você vê associações, ONGs, que estão trabalhando super bem naquela lacuna, aquele espaço, aquela falta do Estado, né? Então, as mães dos autistas têm dado um show no que se refere a se organizar como sociedade nesses últimos 20 anos. E que deveria ser exemplo também para outros segmentos, porque a gente só vai ter uma sociedade melhor se a gente aprender a se organizar. Exatamente. Muito bem, Sócrates. Vou pedir para ela complementar essa questão.
Eliane? Eu não sei se complemento, mas eu posso talvez falar da minha experiência. Um filho autista, e eu tive 2, eu os tratava com equidade. Não é igualdade, sabe? É equidade. Que você precisa dar aquilo que o outro precisa para igualar. Isso é equidade, né? E na sociedade não é muito diferente, né? Se você ama, você presta atenção. Então, eu sabia exatamente qual era o diferencial dos meus filhos e aonde eles poderiam se dar bem. Né? O meu filho, que hoje é uma filha, porque aos 40 anos ele se reconheceu mulher, e ele, na época, eu percebi que ele era muito igual ao pai. Ele era muito focado em tecnologia. Então, assim, desde pequeno, ele ganhava um brinquedo, às vezes ele nem queria o brinquedo, ele queria a caixa, porque ele queria entender o mecanismo de abrir e fechar da caixa. A montagem. Sabe? Ele sempre teve um interesse no raciocínio lógico, né? E a minha menina, a caçula, eu percebi o dom da escrita. Ela escrevia maravilhosamente bem. Tinha uma dificuldade imensa de conversar. Nós estamos fazendo. Socializar. Ela faz isso. Mas ela tem uma dificuldade muito grande. Muito grande. E, pasme, nenhum deles sabia que era autista. Só você? Só eu. O meu sogro, antes de morrer, ele me chamou e falou. Eles não tinham diagnóstico, nem meu marido. O meu filho, porque, gente, era uma sentença de exclusão, rebaixar, de exclusão total. Sim. Então, eu assumi essa coisa. Meu marido ficou sabendo agora, quando o meu filho, que agora é uma menina, e ele me perguntou, mãe, você nunca percebeu? Eu acho que eu sou autista. Eu vi e eu acho que eu sou autista. Aí ele me pôs na parede. Eu não ia mentir para o meu filho, né? Aí meu filho ficou sabendo que era autista, minha filha ficou sabendo e meu marido. Tudo muito recente. Com 70 anos, ele ficou sabendo que era autista. E ele diz hoje que foi um alívio. Um alívio porque ele pôde entender as deficiências que ele tinha e que ele se culpava de ter dificuldade de conversar com as pessoas. Ele conversava, mas era muito difícil. A gente não sabe nem avaliar, porque a gente faz isso com uma facilidade tão grande. É o que nós estamos fazendo, trocando. Ele faz. Mas ele, assim, a camisa, você pode torcer depois, sabe? A meia... Passou nervoso, transpirou. E a minha menina, a unha dela fica inchada, de tanto que ela fica assim... É porque é muito sofrível a socialização para muitos. Muito sofrido. Mas, pasme, ela trabalha numa multinacional, na FedEx. Sabem qual é a área dela? De comunicação. E ela fala para mim, superação. Ela já tá, não é superação, porque ela não sabia que era. Não, mas para você como mãe, você fala, peraí, hoje superou. Ela fala para mim, mãe, o meu filho, esse que é hoje uma filha, ele não fala comigo, porque ele acha que eu fiz muito mal para ele de não contar. Ao contrário da minha filha, que agradece muito, porque ela diz que nunca teria chegado aonde está se tivesse barreiras. Né? Então, não teve. Então, a vida é assim. Porque às vezes, sabendo, as pessoas quando sabem que tem uma deficiência, uma doença, uma patologia,
às vezes a própria pessoa já coloca barreiras. Ela né? diminui o desempenho, né? E você sabe que a Jacira contou aqui uma história do... Acho que... Ô, Rodney, você lembra qual era o personagem da história? Que a mãe recebeu um bilhete da escola dizendo: tire seu filho da escola, que ele é muito lento. Foi o Thomas Edison? Ele é muito lento e não tem condições de ensiná-lo. E aí a mãe o ensinou em casa, acho que foi o Thomas Edison. E aí a mãe o ensinou, foi o Thomas Edison, não foi? A mãe o ensinou em casa, o cara simplesmente só inventou a lâmpada e foi educado em casa. E ele descobriu, depois que ela morre, que ele vê o bilhete da escola que dizia: sem condições de ensinar teu filho, porque a diretora da escola e a professora mandaram. Pois é, o meu filho, ele estudou no Bandeirantes, mas tinha uma certa, assim, não tratavam igual. O apelido dele era Joe. E aí eu perguntei, era um coreano que ele era amigo. Por que Joe? Porque é de outro mundo. Mas era muito isso, era de outro mundo mesmo, né? Na hora de fazer trabalho, todo mundo queria fazer trabalho com ele. Mas na hora de ir passear, curtir, chamava ele. Ele era excluído. Nós chamávamos, né? Eu lembro que eu estudei nos anos 90, depois 2000, eu me lembro que se chamava de nerd, né? Aquele amigo estranho, que era genial, né? E que todo mundo incluía na mesa de trabalho, mas depois não chamava o cara nem para festinha, nem para nada, porque né? Ele é diferente, as pessoas têm vergonha. Mas aí usa a genialidade. Como diferente. Então, isso é realmente fruto da ignorância, né? Com certeza. Que as pessoas mas sabe o que é o legal dos especiais? Eles vieram para nos ensinar algo que é muito importante. Primeiro, de que nós somos diferentes por natureza, todos nós. E a beleza está nisso, e de que todo mundo tem a sua limitação. Então, olhando para o autista, às vezes, para o síndrome de Down, para outras patologias, deficiências, doenças, etc., um cadeirante, por exemplo, através deles, a gente começa a entender que todo mundo tem limitações. Todos nós temos as nossas qualidades e nossas limitações. É que, às vezes, isso é visível. Quando você vê um cara de cadeira de roda, você sabe que ele não vai conseguir dar um salto em distância. É óbvio, tá lá, ele tá na cadeira. Só que, se você olhar para outras pessoas, elas também têm as suas limitações não visíveis. Todo mundo tem. Então, aos poucos, a sociedade está começando a ficar mais sensível a essas questões. Aí porque a gente vai entrar no campo filosófico e tal, mas é importante salientar que aos poucos a sociedade vai se enxergando através deles. Claro. Né? Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de construir um mundo melhor, muito passando pela inclusão. Sim. Porque quando a gente aprender a incluir todos, a gente está incluindo a si mesmo também. Claro, claro. Né? Porque eu também tenho as minhas limitações, como vocês. Com certeza. A gente sabe esconder. Né? O cadeirante não pode esconder. E o autista, ele é tão ingênuo. Ingênuo e puro, você tirou da minha boca. Ele não entende piada, não ironia. Vai blefar, então, se ele não entende ironia, ele também não sabe mentir. Sim. Então, ele não sabe esconder a limitação. Nós, desde pequenos, vamos aprendendo a dar foco naquilo que a gente é bom e esconder o que a gente nossos defeitos. Que nós não temos de tão bom, né? E desenvolver empatia, né? Tem que aprender a desenvolver empatia por todos. A sociedade ela tem que evoluir como humana, né? A gente usa muito a palavra humana, que eu sou uma pessoa humana, mas essa palavra humana ela tem que ser trazida na essência mesmo. Praticada no dia a dia. Vou jogar para o Nildo agora. Nildo, você já teve algum caso de alguma pessoa lá no escritório, você ou o Léo, de que processou porque sofreu algum tipo de discriminação ou preconceito, alguma pessoa especial ou com alguma deficiência ou com alguma limitação? Não, Cris, sobre esse ponto comigo, não sei com o Léo.
mas já aconteceu comigo de a mãe dar entrada para poder requerer o benefício para a criança, para o filho dela que sofre do autismo. E passou pela perícia, o perito do INSS falou, não, a criança está normal, não tem direito a nada, está perfeito. Aí entrou na área judicial. Aí foi fazer a perícia judicial, o perito judicial foi e reconheceu e concedeu o direito para a criança. Então quer dizer que, num primeiro momento, o INSS achou que a criança não era autista e depois comprovou-se que era? Isso. No primeiro momento, o perito do INSS falou assim, a criança anda normal, fala normal, conversa normal, então não tem deficiência nenhuma. Entendeu? Meio que foi aquela perícia superficial. Não analisou corretamente a criança, que a criança realmente sofria do autismo. E tanto por conta disso, tinha dificuldades na escola, era excluída dos amigos, ficava sozinha. Então isso causa um impacto na vida da criança, de certa forma. Como o Léo falou anteriormente, necessita de um professor específico para aquela criança e o Estado não disponibiliza isso. Para poder a mãe requerer, tem que ser através de ação judicial. Tá certo. Léo? Conosco lá apareceu uma mãe, ela inclusive era uma cliente nossa, por conta do BPC, que já é uma forma de discriminação, né? Porque quando a criança com autismo ela vai passar pela perícia do INSS, eles acabam verificando o grau de suporte. E eles não entendem, e deveriam entender, que o grau de suporte é para fins de tratamento e não para concessão de benefício. E aí você tem que entrar com ação judicial explicando para aquele perito, no caso, que o grau de suporte é para o tratamento e não para o benefício. A lei que o nosso colega citou é a 12.764 de 2012, Berenice Pirani. Ela é muito bonita na escrita. O que complica e o difícil é a prática dela, né? Na hora de você tirar da teoria e colocar na prática, as coisas não são da forma que estão ali no papel. E aí essa mãe nos procurou porque ela ligou pra gente, ela foi no posto médico de saúde, e aí o filho estava muito agitado e acabou fechando as portas dos armários que estavam ali abertos, e a médica tratou a criança com rispidez. E aí ela ligou pra gente e falou, eu tô aqui, chamei a polícia, fiz um boletim de ocorrência, porque aquela médica ela não entendia não vou colocar a diferença, mas por que aquela criança estava agitada. E simplesmente é como o nosso colega aqui falou, ela tem algum dispositivo ali no seu neurônio que acaba deixando ela um pouco mais agitada. Então a maioria dos clientes que nós pegamos lá, eles tomam remédio para ficarem um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. E aí tomamos as medidas necessárias, orientamos ela o que deveria ser feito e o processo está rolando, né? Mas já aconteceu sim. Claro. Bem, minha gente, então a gente vai continuar. Quem tiver perguntas sobre a questão do autismo, manda por favor no nosso WhatsApp 11 99 789 7070, tá certo? Bem, agora eu vou chamar um minutinho de comercial e volto já já com vocês, que nós vamos falar de um outro tema, tá certo? Me aguardem que eu volto já já. Realizar o projeto dos sonhos é com a Habitare. Aqui na Habitare você vai encontrar profissionais completamente qualificados
que vão entender exatamente o que você busca e trazer todas as necessidades atendidas para o seu projeto. E aqui você tem todos os fornecedores, os produtos de extrema qualidade que vai fazer com que o seu sonho seja realizado do início ao fim. Venha para a Bitare que você vai se surpreender com a experiência exclusiva que você vai ter para a realização do seu projeto. Olá, eu sou a Samia Hamoud, design de interiores da Móveis Imigrantes e vou mostrar alguns ambientes que nós montamos aqui na loja para vocês. Aqui montei esse ambiente com esse sofá retrátil e reclinável, pensando no conforto e funcionalidade para a sua sala de TV. Mas se preferir um sofá fixo, também ficaria incrível aqui, garantindo elegância e praticidade ao seu espaço. Nós também temos uma linha completa de móveis para a sua varanda gourmet, unindo conforto, estilo e funcionalidade para transformar o seu espaço. Estamos localizados na Avenida Ademar de Barros, 496. Venham nos visitar! Eles são bem divertidos e um tanto atrapalhados. Não tem longe nem perto, os amigos até o infinito. Pessoal, acompanhe o canal do Teleco e Teco no YouTube e também o nosso site para ficar por dentro dos nossos shows. Corre lá! E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau! É isso aí, minha gente. Estamos de volta. Mandem aí aquele oi pra mim no nosso WhatsApp, que o JP já colocou na tela. Obrigada, JP. 11997897070. Mandem aquele oi pra mim. Gente, que cidade e estado vocês estão teclando? Adoro saber. E nós vamos responder todas as mensagens de vocês durante a semana. Tá chegando muita mensagem e a Cris vai responder junto com a equipe dela, tá certo? Um beijo carinhoso para todas as cidades e estados deste Brasil lindo. E quem ficar morrendo de saudade de mim, deixa eu ver, tem aí, JP? Tem? Tem o meu Instagram, que tem todo o meu dia a dia, para onde eu tô indo, subindo que avião, descendo que avião, fazendo que reunião, qual o evento que eu estou, no @crislopes.oficial no Instagram, tá bom, minha gente? Bem, agora, vocês viram que ferveu aqui o nosso debate do autismo no nosso primeiro bloco, né? Bem, agora, nós temos assim... vamos chamar esses 2 minutos, então, volta. Só pra gente fechar o tema das mães autistas, tem esse recado da Tice Carvalho, projeto Mãos que Transformam, que é para as nossas mães ganharem aí uma renda extra, se quiserem se formar com a Tice Carvalho, que é uma super profissional, no alongamento de unhas, minha gente. Segundas e terças, curso gratuito, que eu estou aí divulgando já faz mais de 2 meses. Estão abertas ainda as inscrições. Falem com a Tice, que vocês podem aprender enquanto as crianças estiverem estudando, só para mães de autistas, tá certo, gente? Pode rodar o VT, JP, por favor?
Pessoal, e hoje com a Tice Carvalho, eu tô aqui no estúdio dela, ela que cuida dos meus filhos, das minhas unhas, ela faz alongamentos de unhas. E juntas, né, Tice, temos um projeto dela lindo, que eu estou dando total apoio, que se chama Mãos que Transformam, minha gente. Exclusivo para mães de autistas, você que tem que cuidar do teu filho e que você quer ganhar o seu dinheirinho no intervalo que ele tá na escola ou tá fazendo um curso. Tice, explica pra gente. O projeto Mãos que Transformam é para mães de crianças atípicas, né? De baixa renda, que fique claro, né? Estamos com vagas limitadas. As inscrições estão abertas no nosso Instagram ou pelo nosso WhatsApp. Você vai se capacitar e ganhar o seu dinheiro, ter sua própria renda para poder ajudar nas despesas com o seu filho, né? Que a gente sabe que não é fácil, né? Então, se inscreve aí. Tá abertas as inscrições, meninas, mães de autistas convidadas, todas vocês, para fazer gratuitamente com a Tice no estúdio dela, esse curso de unhas, manicure, unhas em gel, certo, Tice? Tudo isso você vai ensinar. Tudo isso eu vou ensinar. Tem a apostila inclusa, todo o material de curso, não precisa se preocupar com nada, apenas vir aprender e sair daqui com o seu próprio dinheiro. Olha que lindo, gente, uma mãe que sabe como que é a realidade do dia a dia, os custos para você criar uma criança, né, autista não é fácil. Então, tá aberta essas inscrições, você pode entrar no Instagram da Tice, @Tice Carvalho Estúdio. Tice Carvalho Estúdio, é THYCI. THYCI, tá aí na telinha. E o WhatsApp dela, que é o 13 99106-9348. É isso aí, façam as inscrições de vocês, é gratuito. Todas as segundas-feiras, manhã, tarde e noite. E terça de manhã e à noite. E terça, manhã e noite. Então dá para vocês encaixarem na agenda, escolher um desses turnos, se especializar em unhas e ganhar um dinheirinho extra de vocês. Meninas, mães de autistas, estamos com vocês, tá certo? Beijos. É isso aí, minha gente. Eu venho dando este recado, essa oportunidade para que as mães autistas possam se especializar. São alguns projetos sociais que eu estou aí apoiando, da Tice, esse das Mãos que Transformam, e temos outros que em breve eu vou estar anunciando aí para vocês. Agora, nós vamos falar, JP, quero ver com os homens e as nossas convidadas, a Beatriz Laurindo e a Eliane Belfort. Vamos falar do poder realizador da mulher. Todos nós admiramos nossas mães, né? Mas por que que nós admiramos nossas mães? Obviamente que além da gente ter nascido delas de todo amor, de todo carinho, tem a figura feminina do poder realizador. Afinal de contas, ela dá jeito em tudo. A mãe nos cria, nos educa e faz mil coisas ao mesmo tempo. E a gente cria essa admiração pelo poder feminino, tá certo? Então vamos falar do poder realizador feminino. Eu vou começar agora com a Beatriz Laurindo. Beatriz, vamos lá, Cris. Vamos lá, falando do poder feminino para você. Tempo, dizia-se, né, que as empresas elas contratavam pela técnica e demitiam pelas habilidades comportamentais, né? E principalmente no desenvolvimento da tal das soft skills, que são as habilidades realmente comportamentais. Então, não basta ter só técnica, mas também tem que saber se posicionar, liderar, a parte relacional, interpessoal, no seu ambiente. Mas hoje a gente fala que nós temos que exponenciar as nossas habilidades com as power skills. Não basta mais nós termos habilidades, né? Mas nós temos que exponenciar. Mas a mulher, ela tem eu diria que esse potencial inato, né? Porque a mulher, ela consegue ser transdisciplinar, interdisciplinar, ao mesmo tempo que ela se ela tem um home office, né? Ela tem uma empresa onde ela administra a partir da casa dela, vamos dizer assim, ela cuida do almoço que está na panela, tem um filho que está se arrumando para ir para a escola, ela atende um telefonema, ela olha lá no computador. Eu na pandemia. Isso. Nhoque, né? Com tomate, né? Cadê isso. O marido? Confirma aí, Rodney. Nhoque com tomate, bacon, telefone, dublagem. Eu dublei 3 temporadas de uma série da pandemia. Nossa, que loucura, né? Sim. E aí você fala assim, e nos tempos das IA? Como nós ficamos com o nosso empreendedorismo,
com a nossa iniciativa, né? Já que a IA chegou e quem ainda não está usando, corra para aprender a utilizar os recursos, porque é disso que se trata, é potencializar as tuas habilidades para tirar proveito disso. Então, quando a internet chegou lá atrás, a gente dizia assim, vai sobrar mais tempo, ai que bom, né? E agora com a IA vai sobrar mais tempo, só que não. Ocupa mais tempo. Só que não, porque você é só pegar a ponta do fio do novelo que você vai em frente. Então, da minha parte, eu diria que nós temos que continuar a ampliar as nossas visões, a aprofundar o nosso conhecimento, infelizmente, né? Tudo para que a gente cresça naquilo que a gente faz, para que a gente potencialize. Não basta a gente ficar na linha da água, nós dizemos, né? Na superfície. Nós temos que mergulhar na profundidade do nosso oceano, buscar informações, consolidar o conhecimento. Porque muita gente fazendo muita coisa igual. Então, qual é o meu diferencial? Então, se a gente falar em mulher empreendedora, nós temos que buscar qual é o nosso melhor lugar. Naquilo, não como nós dissemos assim, é minha concorrente, eu tenho que correr porque alguém vai tomar o meu lugar. Não, eu tenho que, através das minhas habilidades, mostrar o meu diferencial, né? E como que eu mostro meu diferencial? Aprofundando o meu conhecimento. A gente diz que a gente tem 3 oportunidades na vida de buscar a informação onde ela estiver. A informação está disponível em qualquer lugar, mas o que eu faço com a informação? Se eu transformá-la em conhecimento, e como eu transformo em conhecimento? Através da prática. Você fica melhor naquilo que mais treina, dizia Dulce Magalhães, a frase não é minha. Então, eu transformo a informação em conhecimento através da prática. Um dia, essa prática, eu fico tão bom, tão boa naquilo, que vira sabedoria. E aí, aquele momento que eu já passo a fazer a mentoria. Exatamente. Né? Então, é disso que se trata. trata. É uma evolução. Isso. Eliane, muito bom. Aqui temos 2 gênias, né? Agora tá ficando mais difícil para vocês, já vou chegar aí. Tô brincando. Eliane. Então. O poder realizador da mulher. Eu realizei, mas estou perdida. E eu tenho muita pena, assim, muito preocupada com o que vem aí. Você fala da continuação? Da continuidade? Da continuidade, sabe? Não sei se porque com a idade a gente não vê tanto futuro, talvez veja mais o passado. Eu não sei. Mas eu fico pensando, Cris, que a sociedade está doente. Concordo. Todo mundo está preocupante. Tem um problema psicológico hoje. E é lógico, sempre houveram doenças assim. Mas hoje está demais. Você não acha que os médicos estão taxando todo mundo de doente? Não se exige muito. TDAH. A gente esquecia um negocinho. Hoje, se você esquecer um celular e voltar para cá, tem TDAH, já tem que medicar. Será que não está tendo exagero, não? Uma mãe, dia desses, o menino não demorou 3 segundos a mais para responder, já achava que a criança estava doente, que... Né? Mas aí é uma questão de segurança, não responde, aí você fica preocupado. Tudo bem, mas tem uns excessos, você não acha? Não sei, eu acho que hoje a gente dá mais valor a essas coisas. Porque antes se colocava lá o rótulo de frescura. E só a pessoa sabia o que ela estava sofrendo, né? Quando você não valoriza e não respeita o que o outro tem. O que hoje acontece é que a gente respeita. Sim. Se você fala que você está com uma dor de cabeça, eu vou procurar na bolsa, eu tenho uma aspirina para você. Todo mundo é solidário. Eu me coloco no seu lugar. Sim. E eu acho que isso é bom. Claro. Mas o meu ponto é que se exige muito das pessoas. Então, eu acho muito. que se exige sobre que isso. ela seja a mulher
perfeita no lar, que ela seja perfeita profissionalmente, que ela seja uma mãe exemplar, uma mulher na cozinha, na cama, em tudo, que ela seja maravilhosa. Isto traz uma carga psicológica muito grande. Aí fica todo mundo bugando porque está todo mundo buscando a perfeição. E para os homens não é diferente. Também então, por isso que eu olhei pra eles também. Uma exigência porque as mulheres grande. também cobram e às vezes eu tenho dó, né? Sim. Eu tenho dó até com o meu marido. Eu falo assim, nossa, eu acho que eu tenho que ser mais light, deixar ele no tempo dele. Porque, no fundo, a gente corre atrás das coisas e esquece da gente. Ah, exatamente. Né? O casal tá lá correndo atrás de ser o melhor, de ter mais isso, a viagem de não sei quando, e não curte o fim de semana que tá aqui, ó, a gente tem uma praia maravilhosa, que tem gente que se mata para vir para o Guarujá, gente. Exatamente. Guarda dinheiro o ano todo para vir para o Guarujá. E a gente... já recebi gringos aqui, já recebi uma turma de chineses, já recebi gente, um grupo americano, já recebi várias pessoas. Não, em São Paulo, querida. Você vai para São Paulo, tá cheio de gente que quer vir no final de semana no Guarujá. E nós, você pergunta, quanto tempo faz que você não vai à praia? Gente, a gente tem... Valorizar assim, as pequenas coisas que estão do seu lado. Do dia a dia. Para quem mora na praia. Pode ser tão bom você ir num restaurante aqui da Orla, depois de um dia na praia, do que você ir para Bonito, sei lá, ou para o Rio Grande do Norte, ou para uma praia em Portugal. Sim. A gente tem coisas que podem ser importantes e bonitas se a gente valorizar. Então, eu acho que, assim, muito mais do que correr atrás do dinheiro desenfreadamente, porque o que faz essa carga psíquica em todos nós é esse correr atrás desenfreado para ter o melhor carro, mudar a casa, eu preciso ter uma maior. Agora, ele nunca está satisfeito. Olha, gente, eu estou falando porque eu vivi esse período, até que uma hora eu dei um break e vim para Guarujá. Nós sempre tivemos indústria. E aí passamos o plano Collor, era muito mais difícil que hoje para você levar a sua empresa. E aí eu pensei que talvez a gente pudesse se dar a chance de ter uma maior qualidade de vida. Sabe, talvez a gente não viaje mais como a gente viajava, talvez a gente tenha diminuído os quero, eu preciso, mas a gente encontrou uma felicidade, aprendemos a valorizar o cotidiano. A gente precisa aprender a valorizar o nosso cotidiano, Cris. As pequenas coisas, elas não são pequenas, elas são muito grandes. Então, o tamanho do nome, né? As coisas têm o valor que você dá. A Eliane está falando uma coisa aqui, mulherada, que é importante, né? A mulher, eu disse sobre a nossa admiração que vem de mãe, de vó, né? Que a gente carrega, aquela referência feminina. E a sabedoria junto ao parceiro, no caso ao marido, de acordar para ver que direção que o casal está indo, se realmente está vivendo o momento ou está só projetando o futuro e está infeliz no hoje. Vou ver qual dos três... Doutor Nildo, ele fez... Três casados aqui. Doutor Léo, doutor Nildo e o Sócrates. Vou começar pelo Nildo. Nildo, você acha que a mulher, ela dá essa direção, essa base para o homem, essa inspiração de... Estamos indo para o caminho certo? O que você acha? Qual o papel da mulher enquanto realizadora e inspiradora na tua vida? Cris, na verdade, a mulher faz parte da base do homem. Se você tiver uma mulher e os dois estiverem caminhando no mesmo propósito,
acredito eu que vai ser bem mais fácil de você conseguir alcançar o seu objetivo. E até porque muitas das vezes, se você estiver sozinho, fica mais fácil de você, uma hora ou outra, você cair. Agora, quando estão em dois, fica mais fácil de um ajudar o outro. E a mulher, de certa forma, ela é guerreira. Como que eu posso explicar? Tanto é que na minha faculdade, eu fiz minha faculdade todinha junto com a minha esposa. Que do lindo. Começo ao fim. Um fortalecendo o outro, um motivando o outro. Um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Terminei minha faculdade junto com ela. Fizemos a prova da OAB. Os dois passaram na prova da OAB também. E estamos aí. Então, no meu ponto de vista, a mulher é essencial. Acredito eu que o homem, se ele estiver sozinho, ele não tem a mesma estrutura para conseguir chegar tão longe quanto ele junto com a mulher. Lindo! Muito bem. Doutor, vou deixar agora, vamos dividir o tempo, que eu quero chamar a Ana com aquele bebezinho, que eu vou deixar você fechar a nossa pauta aqui do Poder Realizador, né? Doutor Léo, para você, fala para mim em 3 minutos sobre tua mulher ou a mulher, a referência da mulher, o poder realizador da mulher. O que você acha que para você inspira? Como você vê isso? A mulher, ela é essencial, né? Eu costumo brincar de que lá em casa eu mando em tudo. Minha mulher só manda em mim. Então, meu pai falecido dizia: eu que mando aqui em casa, mas quem decide é a minha mulher. A palavra final é dela. Né? Então, eu sou fruto de uma mãe empreendedora, minha esposa é empreendedora, então eu tenho uma filha empreendedora. E é motivo de muito orgulho, né? Eu vejo ali a evolução delas. E a mulher, ela tem um poder diferenciado, ela tem algo que eu, particularmente, como homem, não tenho, que é conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quem falou, Eliana, então, a Beatriz. Minha mulher, ela tá cozinhando, tomando conta do filho e cuidando da parte financeira dela. Essa é para você. A Bia colocou isso muito bem, né, Bia? É verdade. Vamos dizer, nós somos sempre múltiplas, né? E eu acho que a grande beleza é a complementariedade, né? Cada um mantém a sua individualidade. Eu acredito, assim, que nas relações homem-mulher, sociedade, se nós respeitarmos a individualidade do outro, respeitar a do outro, nós vamos ser felizes juntos, né? Então, acho que o caminho é por aí, respeitando, valorizando, né? Aquela coisa de você dar um incentivo, vai em frente, é isso mesmo que você quer. É o que os meninos estão dizendo. O apoio, né? Sim. Muito bom, é muito bom. Peraí, vai lá, antropológica? Porque o homem e a mulher, no período paleolítico, durante muito tempo, eles se desenvolveram de maneiras diferentes, né? A mulher era aquela que tinha múltiplas tarefas, tomava conta da caverna, das crianças. Da caverna. Mas era isso. A caverninha nossa de cada dia. Ou da árvore em algumas sociedades, né? Nossas caverninhas. Só que assim, tomar conta de quem, né? De outros homens que queriam tomar a caverna, então eram mulheres fortes, elas, de ursos da caverna, que ainda eram vivos naquele período, aqueles ursos grandão que queriam pegar a caverna, porque o urso dependia daquilo. Então a mulher lutava com o urso para defender matar, a caverna. Não estamos falando de matar pernilongos, estamos falando de um período muito difícil. Então daí vem a braveza da mulher, né? Entendeu, doutor Léo? E o homem saía para caça, né? Tanto que o homem ele desenvolveu o foco, a tridimensionalidade, né? Porque tem um cálculo, um parâmetro, a lança para chegar no determinado animal que está numa determinada velocidade, etc. e tal. E o homem ele desenvolveu o foco de uma única tarefa. Então a mulher, ela, desde sempre, ela desenvolveu essas qualidades ao longo do tempo. Então ela consegue... Ou seja, tinha que arrumar a caverninha, defender a caverninha, matar o urso, fazer a comida do marido. A caça que ele trouxe. Recentemente se descobriu que, inclusive, o fogo, né, a comida... Tudo, as crianças, né? Manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso, então elas tinham que sair, pegar gravetos. Quando veio o período neolítico, quando o homem sai a transição ali para as primeiras sociedades, a mulher exercia também a função, inclusive, do plantio. Era ela que plantava, ela que colhia, tal. E muito passa pela questão da mãe natureza, né? E aí, quando alguém fala, pô, qual a importância da mulher na sociedade, em nossas vidas? Começa que é a vida.
a vida passa pela mulher. Se a mulher não tem vida, eu não estaria aqui, ninguém aqui estaria aqui vivo. Então, isso por si só já é, né, de uma importância imensurável. E parte daquilo que às vezes a sociedade está perdendo, da delicadeza, da sensibilidade, tudo, que permeia pela mulher também. Sim, claro. Não que o homem não possa ser sensível. Certo. É que a sociedade ela vai às vezes mudando, tal. A revolução industrial trouxe essa coisa do machismo, né, aquela família Danone e tal, e que parece que o homem ter sensibilidade o diminui, né? Mas muito dessa sensibilidade que é necessária para se ter uma sociedade mais saudável, passa pela mulher. Exatamente, muito bem. Doutor Nildo, 2 minutinhos para você, que eu quero chamar a Ana com o bebezinho. Nós vamos fechar com a família do Sócrates. Vamos lá, 2 minutos. Então, Cris, como nós estávamos falando, né, a questão da mulher, a importância da mulher com o homem. Eu tenho de exemplo a questão da minha mãe, que nem o meu irmão falou aqui, né? É empreendedora, uma mulher guerreira, batalhadora. Sim. Minha esposa também, que consegue fazer multitarefas, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, como que eu posso dizer? Por mais que ela nunca fala, tipo assim, eu peço para ela me ajudar em algo. Ela nunca fala assim, eu estou ocupada, não consigo te ajudar agora. Ela consegue estar falando comigo, me ajudar, fazendo comida, às vezes resolvendo coisa do serviço dela, que tem vezes que ela trabalha em home office. Então, tipo assim, é muito diferente do homem. O homem, se ele tiver focado em resolver um problema agora, ele não consegue, se ele tirar o foco dele dali, ele não consegue fazer outra coisa ao mesmo tempo. E nem ele acaba o problema. Confundindo. Acaba se confundindo, mistura tudo, daqui a pouco ele fala assim, São desdobráveis. Eu acho tão lindo vocês falando, os 3, em 3 lares diferentes, a mesma coisa. Gente, mulheres, Beatriz, vocês viram que lindo? Eliane, mulheres são versáteis e os nossos homens reconhecem. E eu fico muito contente que vocês observam a mãe, a esposa, a filha. Olha que lindo, gente. Então, os homens valorizam sim as mulheres. A gente que a gente quer mais, né? Acho que a gente quer confete, quer festa. Sei lá o que a gente quer. Tô brincando. Tem o machismo. Tem o machismo. Eu sei disso. Sabe o que é, Cris? É que assim, os homens aceitam muito as mulheres na esfera dentro de casa. O grande problema da mulher... É fora de casa. É fora de casa. E isso é também histórico, né? Sim. As mulheres sempre coube o papel de dona de casa, de cuidar dos filhos, de parir, né? A mulher cuidadora. Quando a mulher sai para o espaço público, o homem se ressente. Né? E é disso que se trata. E eu falava antes que seria bom se a gente desacelerasse tudo. Mas a mulher foi para o mercado de trabalho e acelerou não necessariamente porque ela quis ir ao mercado de trabalho. Ela precisou. Mas a sociedade de consumo exige que ela vá para o mercado de trabalho, porque as famílias não querem mais aquilo. É sempre o mais, né? Sempre tem alguma coisa que você precisa. Né? Hoje se faz produtos que você nem sabe que você precisa, mas acaba chegando um momento que desperta a sua necessidade, que você nunca teve aquela necessidade. Mas isso para dizer... objeto de desejo, né? Para dizer que a mulher ela não é aceita igual ao homem. É disso que se trata, de igualdade de direitos. Eu acho que eles vão se acostumar. Na parte corporativa, eu já umas 3 décadas já, né? Que eu tô acostumada com esse ambiente e eu acho que cada vez mais os homens estão se acostumando com a presença feminina e vão se acostumar com a liderança feminina, porque é inegável algumas tarefas e alguns desafios que as mulheres acabam sendo melhores e mais rápido com soluções. Como eu falava para você, Simone de Beauvoir falou que a mulher chegaria à igualdade pelo trabalho.
Sim. E eu acredito que chegará mesmo, porque as mulheres, elas estudam mais que os homens, Sim. elas estão nas universidades a mais que os homens, pós-graduação e doutorado. Sim. Então, é uma questão de tempo para que as mulheres cheguem só isso, quebrem, lado a lado. Quebrem o teto de vidro, né? Porque lado hoje a lado, as mulheres nada mais. chegam num patamar e é difícil, Sim. até a gerência, né, se aceita bem a mulher. Da gerência para cima aí é uma que é guerra, o problema. nós sabemos. Há uma frase que costumam falar, né, que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Eu prefiro mudar essa frase, que ao lado de um grande homem há uma grande mulher. Está aprovado. Né? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Que gostei. as mulheres, ela vem tomando um espaço realmente no mercado de trabalho, até por algumas leis que vêm igualitando aí a mulher com o homem. Isso é importantíssimo, né? Pela competência dela, isso aí é indiscutível. A mulher, ela vem ganhando espaço pela competência dela e não apenas por privilégios, né? Não é dado privilégios, mas sim competência. E aí elas têm conquistado o seu espaço. Em casa, eu faço questão que a minha mulher, ela vá mesmo para o mercado de trabalho, ela consiga alcançar os objetivos delas, coisas delas, né? Para ela se tornar e se sentir também importante dentro do lar, né? Sempre entendendo que se a gente for pegar para o extremo aí, para a polarização, a gente vê que é um discurso de nós contra elas ou elas contra nós, mas não é, na verdade, temos que estar lado a lado um do outro. O homem ajuda a mulher ajuda o homem, cada um entendendo o seu papel, e eu acho que aí todo mundo consegue evoluir, e principalmente as mulheres. Isso aí é incontestável que as mulheres estão anos-luz de inteligência na frente do homem. Isso aí eu tenho um exemplo em casa. Obrigada, Léo. Para a gente, fechando assim, o poder realizador feminino, Sim. né? Daí a relevância da existência da AMP, Sim. que ao fazer 10 anos reconhecerá 10 mulheres, 11 mulheres na verdade, que fazem a diferença aqui no nosso município e em outros âmbitos, né? Então é juntos, é a gente inclusive valorizando a nós mesmos, que às vezes, vamos dizer assim, os outros não trazem a visibilidade e damos nós. Sim. Esse é um poder realizador feminino, é nós ajudarmos a levar mais mulheres, meninas para cima. Muito obrigada. É isso aí, obrigada, Beatriz Laurindo, Eliane Belfort, gente, a Associação de Mulheres Progressistas, ou seja, é progresso, está na nossa bandeira, né? Progresso, ordem, progresso. Acho que a gente pensar em progresso não é só financeiro, é posicionar, é estudar, é conteúdo. Eu sempre falo sobre isso, que bate muito com o pensamento aqui da Eliane e da Bia. Bem, agora eu quero agradecer a todos vocês, Léo, Dr. Nildo, Dr. Léo, Sócrates. Vamos chamar a nossa convidada surpresa aqui, a Ana. Rodney vai dar uma força pra gente com o nosso pequeno Miguel. Eu resolvi pedir ao Sócrates para trazer a mulher dele com o bebezinho. E nós vamos aqui juntos encerrar esse programa com uma família, pessoal. E esse pequeno Miguelito, como está o Miguelito? Deixa eu pegar aqui. Vem cá, Léo, me ajuda aqui. Vamos lá, pessoal, vamos encerrar. Nós temos aqui 3 minutinhos, Bia. Vamos juntar essa família fofa. Vamos ver se o Sócrates está com jeito para ser papaizinho. Ana, cadê? Eu quero entrevistar a Ana. Vem cá comigo, Eliane. Vamos formar aqui. A Cris adora fazer essa imagem aqui, ó, que depois vira foto. Para cá um passito de ladinho. Como todo mundo no vídeo, JP? Cadê a Eliane? Tá comigo? Deixa eu trocar contigo ali. Bem, vamos lá. Ana, como é o papai Sócrates? Ele é um homem maravilhoso. Como pai, está sendo um excelente pai. Sempre um sonho, né? A ser realizado agora. É sobre isso. Assim, eu só tenho a agradecer ao homem que Deus colocou na minha vida. E como pai do meu filho, está sendo excepcional. Uau! O que você achou dessa declaração, Eliane? Linda. A vida só pode ser vivida com amor. Sócrates, é a emoção do seu pequeno Miguel. Ele abriu o olhinho pra mim, que fofo. Olha, gente, Brasil, que lindo esse bebê Miguel. Tem 3 meses, né, Ana? Isso, 3 mesinhos. Completou hoje.
Ai, olha só! Eu adivinho as coisas. Eu tenho um GPS. Ele fez aniversário o quinto e o neném fez 3 meses hoje. Fala assim, essa tia Cris, né? Tudo bem, Miguel? A cara de bobo. Sócrates. Sentimento de ser pai. Tô aprendendo. Ninguém nasce pronto. É um sonho antigo. Eu sempre quis muito ser pai. E ele veio, acho que na hora certa, né? E eu tô curtindo muito amor envolvido aqui, né? Constituir uma família, ter um filho. E é meio mágico, né? Você tá pegando, né? Uma parte de ti e a parte dela. No seu colo tá aqui, né? E tá aqui, é um ser vivo que você... Vou tentar fazer o meu melhor para que ele se torne uma pessoa que possa contribuir de fato para essa sociedade que infelizmente muitas vezes, né? É como eu estava falando, né? Então, se eu coloquei alguém no mundo, cabe a mim fazer o meu melhor para que ele se torne uma pessoa melhor também. Que lindo, gente. Parabéns. Bia, quer falar? O que você achou aqui do nenenzinho? Parabéns, Cris, ao Sócrates e à esposa. É um excelente exemplo de que o que nós estamos precisando mesmo, né? União da família. Se você tem um filho, aquela história, né? Pai e mãe. Criança precisa de pai e mãe para crescer equilibrada, para ter o suporte, né? O Rudolf Steiner, um antigo psicólogo, antropólogo, etc., né? Ele já dizia, a criança, pelo menos até 7 anos de idade, você, papai, você, mamãe, precisa dar esse suporte. É isso aí, é o melhor período, gente, né? Parabéns. Muito obrigada, Brasil, pela audiência. Obrigada, Eliane. Obrigada, Léo. Obrigada, Nildo. Obrigado, Bia. Obrigado, Sócrates. Obrigado, Ana. Obrigado, Miguelzinho. Tchau, Brasil. Obrigada pela audiência. Obrigada. Até domingo que vem, 18 horas, aqui na STV.